O modelo teórico que iria dar base para o sistema financeiro internacional que estudaremos hoje foi pensado ainda no século XVIII, na chamada teoria quantitativa da moeda. O aumento do fluxo de comércio internacional, impulsionado em grande parte pela Revolução Industrial, principalmente quando diversos países europeus começam a se desenvolver na sua atividade industrial, vai demonstrando cada vez mais a fragilidade do sistema monetário internacional. Isso fica muito mais patente a partir de 1870, com a crise internacional, que é conhecida como a Grande Depressão. É nesse contexto que as principais economias mundiais pensam uma forma de organizar o sistema monetário internacional. Com base na teoria quantitativa da moeda, nós temos a criação do padrão ouro. O padrão ouro reflete, em grande parte, a realidade financeira e econômica mundial. Como funcionaria mais ou menos o padrão ouro? Simplificando, cada país deveria ter uma reserva em metal precioso, ouro, e essa reserva seria uma espécie de lastro para a emissão monetária. Nesse modelo, era necessária a existência de uma moeda forte que pudesse trazer confiança para o sistema. Qual moeda, no contexto de segunda metade do século XIX, poderia desempenhar esse papel? É claro, a Libra era essa moeda. Aos poucos, diversos países foram assinando o tratado e fazendo parte do padrão ouro. Até mesmo o Brasil, que demora um pouco, mas em 1906 entra para esse sistema de câmbio fixo. O sistema ia de vento em popa, até que em 1914 o mundo entra na Primeira Guerra Mundial. Por que a Primeira Guerra Mundial seria nociva para o sistema do padrão ouro? Vamos ver. Com a guerra, os gastos militares são muito grandes. Não dá para você pensar duas vezes antes de mandar construir tanques, navios, para enfrentar as dificuldades que são urgentes. Com isso, a emissão de moeda não pode ficar presa a um lastro em ouro. E é nesse contexto, então, que nós temos um grande emissionismo e um expansionismo monetário sem precedentes. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a reconstrução europeia seria algo muito difícil. Independente de ser país vencedor ou perdedor, você tem dificuldade na sua reconstrução. Mas é claro que o peso dessa situação vai se dar muito mais com países que perderam a guerra. Como exemplo, Alemanha, Hungria. A expansão monetária constante, ou seja, o emissionismo de moeda, vai gerar uma situação de surto inflacionário. Mas um tipo de inflação galopante. Se existisse um campeonato de inflação na história da economia mundial, provavelmente esse campeonato seria muito disputado entre Alemanha e Hungria. A Hungria sairia vencedora. No caso norte-americano, a indisciplina monetária não trouxe prejuízos imediatos. Essa irresponsabilidade quanto à emissão monetária era compensada em grande parte pelos constantes superávites na balança comercial. Afinal, os Estados Unidos se tornaram os maiores fornecedores para o mundo inteiro, principalmente para a Europa, que estava com o seu setor produtivo totalmente debilitado. Mas essa situação não se sustentaria por muito tempo. Todos nós conhecemos os danos causados à economia mundial com a famosa crise de 1929. Se antes da crise parecia inviável o retorno ao padrão ouro, imagine após o mundo começar a sentir as consequências da Grande Depressão. A despeito das políticas intervencionistas praticadas em vários países do mundo, incluindo os Estados Unidos, Brasil, a recuperação total da economia realmente só vai ocorrer durante o grande conflito mundial. Será a Segunda Guerra Mundial que vai trazer de volta o pleno emprego, mas os principais países já estavam preocupados ao longo do conflito com o pós-guerra. O medo era de que o cenário vivido no período pós-Primeira Guerra se repetisse no pós-Segunda Guerra. Com o fim do conflito, toda a ocupação envolvida nos esforços de guerra seria desmobilizada. E aí, onde seria empregada essa mão de obra? Desde a Carta do Atlântico, já existia uma preocupação visível em planejar o pós-guerra em relação a questões monetárias. Mas seria apenas em 1944, numa pequena cidade americana, que haveria a reunião para a construção do modelo daquilo que nós conhecemos como Acordo de Bretton Woods. Para a construção do modelo adotado em Bretton Woods, dois nomes seriam essenciais: o americano Dexter Wise e o britânico John Maynard Keynes. Keynes criticava a adoção de uma moeda física como referência, tipo dólar ou ouro. Ele sugeria a criação de uma moeda chamada banco, que circularia apenas entre os bancos centrais dos países signatários. Apesar de Keynes ser um economista altamente respeitado, ele perde a discussão. O modelo dele não é adotado, e o modelo adotado é o modelo americano. Em parte, isso pode ser explicado porque naquele momento, realmente, os Estados Unidos se apresentavam como um país capaz de dirigir os rumos da economia mundial, substituindo o papel que havia sido exercido pelos britânicos no padrão ouro. Em Bretton Woods, duas instituições importantes são criadas. A primeira, o FMI, Fundo Monetário Internacional. O papel do Fundo Monetário Internacional seria ajudar, temporariamente, países com dificuldade em sua balança de pagamento. Já aquilo que nós conhecemos como Banco Mundial, o BIRD, teria o papel de ajudar na reconstrução mundial do pós-guerra. Em linhas gerais, o padrão de Bretton Woods seria um padrão que regularia a emissão monetária dos países signatários. Nesse modelo, o único país que precisava ter reservas em ouro seria os Estados Unidos. E os Estados Unidos iria emitir dólares com lastro nesse ouro. E a convencibilidade desse ouro em dólar seria garantida pelo governo americano. Embora existam alguns economistas que criticam esse modelo e afirmam que existiam muitas fragilidades, uma primeira metade, a fragilidade na Europa, uma segunda metade do período, uma fragilidade nos Estados Unidos, é inegável que durante esse período a economia mundial conheceu um crescimento muito interessante. Mas as reservas de ouro dos Estados Unidos começam a declinar lentamente.
A emissão de moeda se torna necessária para resolver problemas prementes, como, por exemplo, a guerra do Vietnã. Toda a situação coloca em risco a economia americana e, em consequência, a economia mundial. Começa a haver uma liquidez de dólares no mundo muito grande. E essa liquidez de dólares, na verdade, é uma espécie de exportação da inflação para o mundo. Reza a lenda que existia até um complô de vários países de juntarem todas as suas reservas em dólares e trocarem pelo ouro americano. Hipoteticamente, uma situação dessa poderia implodir a economia dos Estados Unidos. As pressões apontam para o inevitável. O presidente Richard Nixon, em 1971, acaba rompendo com a conversibilidade do padrão de Bretton Woods. A partir daí, o Tesouro americano não garantiria mais a conversibilidade de dólar em ouro. Terminava aí o padrão de Bretton Woods.